Feliz sábado, irmãos. Todos com saúde? Todos bem? Amém. Para nós iniciarmos, irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Todos acharam? Amém? Agora vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Agradecer, Senhor, também porque estamos todos vivos aqui na tua casa, na tua santa presença. Agradecer por esse sábado maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito, Senhor, no nosso meio, e que tudo que formos ler, ouvir, que seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Por favor, seja comigo, seja com cada um de nós que aqui estamos. Seja com nossos também internautas que nos acompanham também pelo YouTube. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje, na casa do nosso Deus, porque, com certeza, o Espírito de Deus trouxe vocês aqui. Então, eu fico muito feliz por isso. E vamos estudar alguma coisa hoje. Eu acredito que quando me verem aqui na frente, alguns já falam assim. Como que é? Como que é, João? Não. Já vem falando de novo sobre alimentação, né? Desse jeito. Infelizmente e felizmente, realmente é isso que nós mais precisamos nos nossos dias. É de uma boa saúde. E para isso nós temos que fazer algumas coisas. Nós acabamos de sair de 10 dias de oração. E nós vamos ver alguns textos em relação à oração e ao jejum. O que realmente significa isso para nós, nos nossos dias atuais. Aqui no livro do 1 Coríntios, no versículo 31 aí, que está aí na tela, tem um texto aí que é muito interessante para nós. Acredito que centenas de pessoas não compreendem direito realmente o que esse texto nos diz. E aí diz aí, ó: portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, aí destaca três coisas aí muito importantes para os nossos dias atuais. Que, se nós formos ver, principalmente no comentário bíblico a respeito desse versículo, é muito mais do que nós pensamos, que acreditamos, que entendemos. E que realmente Paulo queria dizer com isso. Eu estudando mais a respeito do capítulo 10, do versículo do 1 Coríntios, a gente tem visto que realmente Paulo ele fez um resumo aí nesse versículo. E que ele estava falando de coisas que matou muita gente no passado. Essas duas palavras aí chamam muita atenção, que é comais e bebais. Nós lendo o contexto do versículo, aqui no versículo 6 do mesmo capítulo, os irmãos quiserem até dar uma olhada aí, realmente está falando o que realmente aconteceu no versículo 6 até o versículo 12. Foi o que aconteceu aqui. Agora, antes de lermos lá, eu quero só falar outra coisa. Quando diz assim, ó: e façais qualquer outra coisa. O que será esse qualquer outra coisa que Paulo disse? Que Paulo queria dizer? Que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que será essa qualquer outra coisa que Paulo queria dizer? Se nós formos ver
lá no versículo 6, lá fala alguma coisa em relação a isso, que está escrito aí, ó. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui, até aqui, Paulo ele estava contando uma história que tinha acontecido lá atrás, na época de Moisés, quando Moisés subiu para o monte e aquele povo ficou embaixo esperando ele durante 40 dias. Algo que aconteceu lá atrás, que fizeram que aquele povo se perdesse. No versículo 7 aí, continuando, ele diz: não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar-se. Tem 3 palavras aí também que destaca que realmente é o que ele falou lá no versículo 31, que é beber e comer. Mas tem outra também que destaca, que é o folgar, que é curtir ou dançar. Foi o que aconteceu com aquele povo lá no tempo de Moisés, quando Moisés subiu para buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés chegou, aquele povo estava comendo, bebendo, dançando e se prostituindo. E lá naquele momento aconteceu tanta coisa idólatra a Deus, né, contra as coisas de Deus. Os pessoal fizeram muitas outras coisas. No Espírito de Profecia fala que teve sexo livre e várias outras coisas. Tanto a adoração à estátua, né, o bezerro de ouro, como também bebedice e comelança, como diz. Então, o que isso tem a ver nos nossos dias de hoje? Se nós olharmos um pouquinho mais, nós vamos ver o que está acontecendo em nossas voltas. O que acontece numa festa. Ah, mas o povo de Deus não bebe nem come. Né? A pergunta é, será? Se não, continuando o versículo aí, versículo 8, ele continua dizendo: e não nos prostituímos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Num só dia. O alerta para nós aí é: não nos prostituímos com essas coisas, como eles fizeram. No versículo 10, ele continua. No versículo 9 também ele fala: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. O 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso. Está vendo aí? O que essa história de lá tem a ver para nós hoje, né? Está vendo aí? O que isso tem a ver com nós? Tudo. Para nós não praticar a mesma coisa que eles praticaram lá. Tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É para nós ou não é? Quem está vivendo os fins do século é nós, estamos aqui. E isso aconteceu por a desobediência, pela idolatria e várias outras coisas, pela cobiça, glutonaria, que é o que mata mais hoje no nosso planeta, é a glutonaria, a intemperança. O 12, concluindo: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Então, isso daí me chamou muita atenção. A pergunta para nós hoje é: o que nós estamos comendo está sendo para a glória de Deus? A comida que eu como é para a glória de Deus mesmo? Ou é para me matar? As bebidas, aqui está falando bebidas, né? Não falou qual bebidas. Qualquer outra coisa,
Aí entra mais profundo ainda. Se Paulo fosse escrever qualquer outras coisas nesse livro, não cabia. Porque é muita coisa, qualquer outras coisas, para a glória de Deus. O meu ouvir, o meu falar está sendo para a glória de Deus. As 3 entradas da alma, por exemplo, né? Vamos lá. O ouvir, o ver. Interessante, né? Deus colocou 2, não foi? 2 também, mas só uma boca. Significando o quê? Que nós temos que ouvir mais, ver mais e falar menos, né? Até isso Deus foi perfeito. Nós pecamos quando olhamos, nós pecamos quando falamos e também quando ouvimos. Então, a pergunta para nós e a reflexão é: o que eu estou ouvindo está sendo para a honra e glória de Deus? Como diz aqui, ó, tudo que formos fazer é para a honra e glória de Deus. Está vendo como o versículo vai bem além do entendimento que a gente pensa que é? Isso porque não estou entrando em detalhe do comentário bíblico. Porque o comentário bíblico em relação a esse texto, cada palavra ele tem o seu significado. É mais profundo ainda. Então nós vemos que isso tem tudo a ver com nossos dias de hoje. Tudo que formos fazer é para ser para a honra e glória de Deus. Aí vem várias coisas que aqui, prosseguindo, vai nos mostrar que ajuda também nós entendermos melhor em relação a isso. Será que está do lado? Passou. Aqui nós fomos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, irmãos, no capítulo 21 de Lucas, versículo 34, nós vemos alguma semelhança do que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus, com certeza, ele leu a história e compreendeu também e viveu na vida dele. O que diz aí? Olhai por vós mesmo, que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. 2 palavras que destacou aí, glutonaria e embriaguez. Por que ele destacou glutonaria e embriaguez nesse versículo? Porque todos nós sabemos que a glutonaria leva o ser humano a pecar. E a embriaguez também. Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel. Por isso Jesus também falou em relação a isso. Quando nós nos embriagamos, não só com bebida, porque nós embriagamos também com pensamentos ruins, com palavras, com várias outras coisas, nós embriagamos. É tanto que Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: sejais sóbrio. Seja sóbrio. Ele está falando para o povo de Deus. Sóbrio como? O povo de Deus está bêbado? Não, pode até estar bêbado com as coisas desse mundo, né? Mas é muita coisa. Então, esses 2 eles destacou, ser sóbrio. Então, que nós possamos ser sóbrio. Nossa mente tem que estar ligada nas coisas de Deus, principalmente com o que entra e com o que sai pela boca. O que entra e pelo que sai. E isso destaca muito, fala muito conosco. Isso aqui nós já lemos. Olha só o que diz aqui a profeta do Senhor. Uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Uma palavra se destacou aí, o apetite. Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias. E onde ele foi mais tentado? Foi lá no apetite. Também. E venceu, não foi? Por que Jesus venceu? Para mostrar para nós que nós também podemos vencer. E apetite é muito mais do que comida. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Não pode ser para a glória de Deus ter seus corpos enfermos ou a mente atrofiada. Está vendo aí?
Não tem como ser, para a glória de Deus, uma mente atrofiada. Por quê? Porque a primeira coisa que nós destruímos, o nervo sensitivo, o nervo cerebral, onde a comunicação do espiritual com a nossa mente. Quando nós comemos algo que destrói o nosso cérebro, nós cortamos a ligação com Deus. E não tem como mais ouvir a voz de Deus. Por isso que muitas pessoas leem a palavra de Deus e não compreendem. Porque cortou a ligação de onde Deus é o único meio de Deus comunicar com o povo dele. E ali diz, Deus não quer, não é para a glória de Deus, uma pessoa com a mente atrofiada, ou mesmo corpo atrofiado. Olha só. Os que cometem qualquer espécie de intemperança, seja no comer ou beber, desperdiça as energias físicas e enfraquece as forças moral. Quer dizer o quê? Quando nós destruímos nosso cérebro ou o nosso corpo, fica mais difícil de eu entender o plano de Deus na minha vida. Porque eu leio e não compreendo. E eu lendo não compreendendo, então não vou entender o plano de Deus na minha vida. Lá no livro de Romanos 12, lá Paulo faz um apelo, né? Que ele diz, rogo para os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda fala, continuando, e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Não seja aquela pessoa que você sempre foi, mude alguma coisa. Continuando, diz aí, quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Muitos esperam o derramamento do Espírito Santo, mas sua vida não condiz, sua mente não condiz para receber ele. Se todo indivíduo programasse um jejum para a sua própria alma, estudando a palavra de Deus, com fervorosa oração e lendo somente tais livros que o ajudasse a obter mais clara compreensão da palavra. O povo de Deus teria muito mais saúde e força espirituais, muito mais conhecimento e compreensão espiritual do que revela agora. Olha só, se todo indivíduo fizer isso aí, um jejum, você sabia que pelo menos, nós temos que fazer um jejum durante um mês, pelo menos um. E jejum é muito mais do que ficar um dia sem comer. Quando nós mudamos a nossa alimentação, nós já estamos fazendo jejum também. Um jejum é quando você deixa de usar algo que está lhe prejudicando. Você está fazendo também um jejum daquilo. Ali fala que nós estudaria, se nós jejuar e estudar mais a palavra de Deus, não é isso? Nós vamos ter mais clara compreensão da palavra, é o que diz ali, Cadê? É o que diz lá, somente tais livros, e outra coisa aí também que entra, Tem muita gente, irmãos, que estuda livros de todo tipo de livro. Cuidado com isso. Nós temos no mínimo uns 80 e poucos livros e a Bíblia inteira para estudar. Tudo que nós queremos está lá. Mas muitos se aprofundam mais em livros que não autores inspirados por Deus, e aí pode se dar mal no futuro. Porque pega coisas que não é inspirada por Deus, pensando que é. Entendeu? Olha o que diz lá, somente tais livros que o ajudem a obter mais clara compreensão da palavra. Muitos que professam nossa fé são fracos e impotentes, porque confiam na própria força. Deus atua poderosamente por um povo fiel que obedece à sua palavra sem questionar ou duvidar. Que o povo renuncia ao eu e ao desejo de agir segundo os próprios planos, que se submete
humildemente a vontade divina. E Deus renovará a sua força e dará liberdade e vitória a seus filhos. Precisamos de uma renúncia. Precisamos de mais fé. Muitas das vezes nós oramos esperando a bênção, mas você desiste no meio do caminho. Eu oro tanto tempo por isso, não consegui, então vou desistir. Se Deus não está me ouvindo. E muitas das vezes, irmão, precisa de perseverança, de fé. Aqui, ó. Aqui nos 10 dias de oração. São por 5 motivos. Nós oramos. Será que já pararam? Esses 10 dias eu não consegui trazer ninguém para a igreja. Vai parar por aí? Vai se entregar ou vai continuar orando? Então precisamos de perseverança, de fé, para poder conseguirmos. E fé não é somente dizer que tem fé, mas fé é obras. É trabalhar por aquilo. Afastai-vos lamentosa incredulidade. Está vendo aí, ó? Vossa inveja e maus pensamentos. Vossa inveja e maus pensamentos. Ide para o trabalho em humildade de fé e fervente oração ao Senhor, para que vos perdoe pelos vossos anos em que vos não consagraste. Está vendo aí, ó? Suplicai auxílio ao Senhor. Se o buscardes fervorosamente com todo o coração, encontrá-lo-eis. E ele vos fortalecerá e abençoará. Então, irmão, não pode desistir pelo meio do caminho. Eu não sou digno de orar a Deus. Eu faço tanta coisa errada, pois pare de fazer. Continue orando. De nada lhe servirá a força se não existir perseverança e espírito de superação. É o que diz lá, ó, do lado. Não pode desistir, irmão, no meio do caminho. Olha só esse texto aí, irmãos. Quem estiver dormindo aí, acorda aí, ó. Alguns milagres nunca acontecerão sem oração e o que mais? E jejum. Oração é só ficar de joelho? Oração é você vigiar em todas as partes, principalmente as 3 entradas da alma. Oração é você estar sempre ligado com Deus. Tudo que formos fazer é para a honra e glória de Deus, é o que o versículo lá primeiro falou. Isso é oração. Algumas circunstâncias nunca vão mudar sem oração. Está vendo aí? Senhor, eu não consigo mudar meu caráter. Tantos anos continuo do mesmo jeito. Preciso de mais alguma coisa, irmãos. Algumas circunstâncias nunca serão revertidas sem oração e jejum. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Então, muitas das vezes, Satanás ele coloca a riqueza, às vezes realiza até a bênção, que você pensa que é uma bênção de Deus, e é uma bênção de Satanás. E aí, mais na frente, você se dá mal. Satanás está exercendo o seu poder, comunica ao ar infecção mortal, milhares perecem pela pestilência. Estas visitações, é isso? Deve tornar-se mais e mais frequente e desastrosa. Irmão, isso aí nós estamos vivendo nos nossos dias. Essa palavra foi escrita há mais de 100 anos atrás e está acontecendo nos nossos dias. Infecções mortais que estão matando milhares de pessoas. Está vendo aí? Pestilência. E a única coisa que nós precisamos é acreditar em Deus e fazer aquilo que Deus tem nos mandado, que é mudança de hábitos, em todos os sentidos, tanto na vida espiritual como também na vida material. Né? A forma de pedir,
a forma de falar, de andar, de comer, de vestir. Olha só, algo que destrói bastante o ser humano aí, olha só. Quem está dormindo aí, João, olha só o que mais destrói o povo aí, ó. Vou até descer um degrau aqui. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Quem tem esse hábito bom aí? Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associado e olhai o menos possível para os seus erros e fraquezas. E infelizmente, muitas das vezes, irmãos, nós olhamos só os defeitos dos outros e não olhamos as qualidades do nosso próximo, principalmente nossos irmãos aqui da nossa igreja, começando pela casa de Deus. Trabalhares ativo não tem tempo de se ocupar com as faltas do próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. Isso aí é oração? Isso aí faz parte de oração? Vocês não entenderam. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. Se eu fico me preocupando com a vida dos outros, em questão de criticar, eu estou vigiando? Eu estou em oração? Não estou. Mas quando eu vejo só as bênçãos, só a parte boa dos meus irmãos, aí sim eu estou em oração e também é um tipo de jejum de deixar de fazer o que não presta. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Está vendo aí? Quando você fala mal dos outros, a maldição vem contra você. Mais, ele está falando mais, né? Vem mais sobre você do que com aquela pessoa que você falou. Isso é oração? É oração, que você está vigiando. Você tem que vigiar isso. Se não for para falar bem do próximo, então fique calado. Né? Esse é algo que a palavra de Deus nos aconselha. A causa, atenção, olha só isso aí. Causar sofrimento aos outros, ao procurarmos apresentar a reforma de saúde a nossos irmãos e irmãos, e lhe falarmos da importância de comerem e beberem e fazerem tudo o que fazem para a glória de Deus. Olha só o que diz os irmãos. Olha só aí, ó. O que é que diz os irmãos? O que é que diz lá? Tá vendo aí? Isso não foi eu que escrevi não, viu? Tá lá no Testemunho Seleto, volume 1, página 35. Foi a profeta inspirada, porque ela sabia disso. Isso aconteceu lá no tempo dela e ela sabia que ia acontecer no nosso tempo. Olha só o que ela disse aí. Muitos de nós falamos isso aí, ó. Muito tem dito por suas ações. Não é dar conta de ninguém se comemos isto ou aquilo. Entendeu? Seja o que for que fizemos, nós mesmos é quem temos de suportar as consequências. Isso aí é verdade ou é mentira? É mentira, irmãos. Sabe por que é mentira? Quando uma pessoa de nós aqui adoece, ele sofre sozinho. Sofre sozinho. Não sofre sozinho. Quem está do lado dele, a esposa sofre, o filho sofre, a igreja sofre porque ele vai pedir oração e todo mundo se junta em oração para curar um enfermo. Então não existe esse negócio de não tem nada a ver com isso, não. Entendeu? Olha o que diz lá. Ó. Seja o que for que fizemos, nós mesmos é que temos de suportar as consequências. Ele pensa isso aí, né? O amarelo aí. Prezados amigos, estais grandemente enganados. Não sois vós os únicos a sofrer por causa de vossa errônea maneira de viver. A sociedade em que estais
sofrem em alto grau as consequências de vossos erros, da mesma maneira que vós, se sofreis por causa de vossa intemperança no comer e beber, nós que nos achamos ao redor de vós, ou a vós associado, também somos afetados por as vossas enfermidades. Está vendo, irmão? Tudo escrito. Tudo escrito. Só que nós, a pessoa que faz, ela sofre mais porque ela corre o risco de morrer, né? Mas todos sofrem. Então, vale a pena nós fazermos tudo para a glória de Deus. Até porque, nos dias que vivemos, é solene. As terríveis cenas diante de nós, que direi, a fim de despertar o povo remanescente de Deus, foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que, se eles dormirem, olha só, um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Vou começar a mudar meus hábitos de ser. Não falo só de alimentação, falo em todos os hábitos de ser. Só quando eu tiver mais velho, aí vai e morre todo errado. Aí quando morre todo errado, o inferno, todo mundo vai para o céu. Advirto que ela diz: a todos os que professam o nome de Cristo, a que se examinem rigorosamente e faça plena e cabal confissão de todos os seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo, e o anjo relator possa escrever ao lado de seu nome o perdão. Algo muito interessante isso aí para nós. Irmãos, no dia que vivemos, eu acredito que nós não devemos nem discutir com o nosso próximo, não fazer nada contra o nosso próximo, carregar mágoa no nosso coração por causa do nosso próximo. Então nós devemos fazer isso aí todas as manhãs e todas as noites, todos os momentos. O que é que nós devemos fazer? Aí está falando que não é para nós carregar mágoa, para nós ficar com raiva do nosso próximo, porque nós temos que estar em dias com Deus, nós estamos vivendo o juízo de Deus. Se nós morrer hoje com raiva do outro, e aí? Então, todas as manhãs, todas as noites, quando formos dormir, peça perdão para Deus, e se tiver magoado alguém, peça também para Ele. Porque se morrer com o coração cheio de mágoa, quando ressuscitar, não vai se ressuscitar para a glória de Deus, não. Porque assim Jesus diz. A única coisa que Ele vai transformar é o corpo, o caráter não. O caráter nós transformamos hoje. E isso não é fácil, é uma vida inteira. Estamos vivendo no tempo solene entre as cenas finais da história da Terra. E o povo de Deus não está despertos. Deve eles despertar e fazer maior progresso na reforma de quê? Lá está falando lá, ó. Na reforma dos seus hábitos. Na reforma dos seus hábitos de vida. Quando nós falamos de reforma, todo mundo pensa que é só reforma de saúde. E reforma de saúde entra tudo. Não é parar de comer carne, reforma de saúde. Reforma de saúde é você, se você era uma pessoa muito ignorante, muito bruta, você tem que deixar de ser. Se você era uma pessoa intemperante, tem que deixar de ser intemperante. Se você é uma pessoa muito faladeira da vida dos outros, tem que parar de ser. Isso é reforma de saúde. Reformar a sua saúde, porque isso depende, isso faz parte. Isso tem a ver com a nossa salvação? Tem a ver. Muitos falam que a reforma de saúde não tem nada a ver com a salvação. E tem a ver. Porque quando você não pratica
esse tipo de hábitos saudáveis, sua mente não está capacitada para entender a palavra de Deus. É igual aos mandamentos de Deus. Você salvo porque guardei os mandamentos? Não. Nós vamos ser salvos pela graça de Jesus, mediante a fé, e pela fé eu vou guardar os mandamentos de Deus e vou fazer muitas outras coisas. Então isso é ponto de salvação? É ponto de salvação, porque tudo que fazemos é para a glória ou não de Deus. Entendeu, irmãos? Já lemos isso aí tudo? Alimentação é para a glória de Deus, vestuário, trabalho e repouso. Alimentação a gente já falou. Vestuário, o que eu estou vestindo é para a glória de Deus ou não? Tem que ser, né? Tem que ser para a glória de Deus. Trabalho, o trabalho que eu estou trabalhando é para a glória de Deus? Ou eu estou trabalhando até nos momentos que Deus falou para mim não trabalhar? Ou esse trabalho está me levando só a cobiçar mais ainda? Ou não estou tendo tempo de tirar nem um minuto para Deus durante esse trabalho meu? É para a glória de Deus ou não? Isso tudo, irmãos, influencia. Repouso. Eu estou dormindo demais ou estou trabalhando demais, não tenho repouso? Também faz parte. Está vendo aí? É um conjunto de coisas. Olha o que diz lá. Ó. Em tudo isso deve glorificar a Deus. Em tudo isso. Está preparado para dar combate ao nosso grande inimigo e desfrutar as preciosas vitórias reservadas por Deus para os que exercem a temperança em todas as coisas, enquanto se empenha por alcançar uma coroa incorruptível. Então, irmãos, tudo que formos fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. Deus tem um propósito ao permitir que ocorra essas calamidades, está vendo aí? Ó? Tudo que acontece é para a glória de Deus, sabia? Se nós agradecer por tudo que acontece, por mais que seja mal para nós, isso é bom. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele trabalha de forma diferente. Ele pode mandar até uma calamidade para poder despertar a igreja dele. Ele pode fazer qualquer coisa para salvar uma alma. Olha só o que diz aí, ó. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar a janela do céu, para que a chuva não caia sobre a terra. Então, muitas calamidades, muitas coisas acontecendo, é horrível, mas muitas das vezes Deus permite, que é para salvar o servo dele. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Isso, irmão, é preciso de vigília, vigiar, detendo-nos sobre as faltas do próximo. Somos transformados na sua imagem, mas contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição do seu caráter. Imprimimos em nós as suas afeições. Ciência do bom viver. A obra médica missionária é a mão direita, a mão auxiliadora do evangelho para abrir as portas à programação da mensagem. Esse trabalho que a irmã acabou de falar aqui, a irmã Luciana, que estava anunciando. Isso aí, irmãos, é uma forma de pregação do evangelho. Como? Através da saúde, através de fazer o bem aos outros. Essas pessoas estão se entregando. Essas pessoas profissionais que trancam seus escritórios durante 10 dias para vir fazer a obra de Deus. De cura de saúde. Nós vimos aí que até pão vão ensinar a fazer. Culinária, corte de cabelo. Eles fecharam lá, segundo o que nós vimos, eles fecharam os escritórios deles lá e vêm para cá para ensinar nós. É um meio de salvação, tanto nós como a comunidade, né? Então, isso tudo é uma entrega que nós devemos fazer também. E isso é muito bonito. Que foi, irmão Antônio?
As vítimas da deficiência culinária conta-se aos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia gravar, morto devido à má cozinha. Está vendo aí, ó? Morto por maus tratos infligidos aos estômagos. Aí a pessoa falando, quem manda em mim sou eu. 1 Coríntios 6, verso 19, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e aquele que destruir, Deus vai destruir também. E nós ainda dizemos que nós quem manda em nós é nós. E não é, irmãos. Alguém manda em nós. Quem fez nós. Olha o que diz aí. Uma estrita submissão às reedificações de Deus é benéfica à saúde do corpo e do espírito. A fim de atingir a mais elevada norma de aquisição morais e intelectuais, é necessário buscar sabedoria e força de Deus e observar a estrita temperança em todos os hábitos de vida. Está vendo aí, ó? Tem para onde correr não, irmãos. Você que luta contra a saúde ou a reforma de saúde, cuidado, porque hoje ou amanhã você vai ter que mudar a sua alimentação. Quem quiser ir para o céu vai ter que mudar, porque hoje no mundo que nós vivemos sem saúde, rapidinho morre. E se morrer por causa de negligência, destruição do seu próprio estômago, do seu corpo, vai ter que pagar. Glutonaria. Isso é sério, viu? E quem escreveu não fui eu. Oi? Não fui eu, só estou lendo aqui para nós. É impossível ao intemperante ser um cristão. Olha só. Pois suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. Muito melhor é abandonar o nome de cristão do que fazer uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, atender aos apetites que fortalecem as paixões não santificadas. Não queria falar dela, não, mas é o jeito que esse texto está levando, principalmente a carne vermelha, que nos deixa animais. E altera também na nossa salvação, porque impede a nossa mente de entender melhor o plano de Deus. Eu falo carne vermelha, mas não é só carne vermelha, não, em geral. Porque nós pegamos a natureza do animal e colocamos dentro de nós. Quando nós comemos, nós adquirimos o DNA dele. Então, nós somos igual a eles. Até no desejo carnal, é igual a eles. O irmão White fala bem claro a respeito disso. Então, nós possamos fazer, como disse lá no texto anterior, lutar e pedir a Deus para mudar nós. Entendeu? Não é de um dia para o outro que transforma isso. Mas é com o seu desejo, a sua vontade e com o poder do Espírito Santo que você consegue. Nada é impossível para Deus quando você realmente quer uma mudança. Certo, irmãos? Tá terminando, viu? Só faltam uns 30 slides só. Vou pular isso aí, tá? Deus não operará um milagre para proteger das enfermidades aqueles que não têm cuidado de si mesmo, mas estão continuamente a violar as leis da saúde e nenhum esforço, está vendo aí, ó, faz para proteger-se das doenças. Quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde, então podemos esperar que o resultado benéfico se sigam. E podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da nossa saúde. Está vendo aí? Então, quando nós fazemos tudo o que podemos, não temos mais força. Então, com certeza, Deus age em nossas vidas. É tipo uma enfermidade. Estou com uma enfermidade aqui. Aí, a primeira coisa que eu faço aqui na palavra de Deus, fala que não é bom nós usar remédio químico. Mas como eu estou doente, estou doendo, então eu vou procurar o químico primeiro. Mas eu não cuido, trazendo coisas naturais para me curar.
Então, aqui está falando que eu não estou fazendo muito esforço por isso. Aí não tem como Deus operar. Mas quando eu dou o meu máximo para ter saúde, buscando as coisas naturais de Deus, aí Deus opera. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque só tem mais 30 para frente, mas eu vou deixar para a próxima oportunidade. Beleza?